Boa noite. Vou te contar uma história real que aconteceu com a Polícia Militar de Recife nos anos 80. Foi um caso muito estranho que envolveu o que chamaram de lobisomem. É um registro antigo, mas muita gente jura que tudo aconteceu de verdade. Vou te explicar direitinho passo a passo para você entender como as coisas aconteceram. Lá por volta de 1982, a Polícia Militar de Recife recebeu na delegacia uma mãe e a filha dela, que tinham 37 e 19 anos. As duas chegaram desesperadas para contar que uma criança de 3 anos, a pequena Ana, tinha sido levada por um sujeito desconhecido. A mãe se chamava Renata e a filha mais velha, Fátima. A dona Renata estava muito nervosa, porque a neta dela, a Ana, estava brincando na rua da casa, quando esse cara chegou do nada, puxou papo e levou a menina num ônibus. A PM tomou nota de tudo que as duas falaram. Diziam que o homem tinha barba, cabelo meio enrolado na altura do pescoço, corpo magro e a pele morena. Ninguém mencionou tatuagens ou cicatrizes, só que ele vestia calça social, chinelo de dedo e uma camisa aberta. Quem viu a cena contou que ele e a menina embarcaram num ônibus da linha Timbe, uma linha bem conhecida na região na época. Não demorou muito e a polícia saiu correndo na viatura, um Fusca reforçado que o pessoal respeitava por ali. Naquele tempo, esse carro era famoso pelas batidas policiais, mesmo não sendo moderno como os de hoje. As primeiras pistas apontavam que o homem e a criança tinham descido do ônibus e ido em direção ao Morro da Conceição, uma área que, nos anos 80, não era tão movimentada quanto hoje. Tinha muita mata fechada e só umas construções espalhadas. Algumas testemunhas disseram que viram o suspeito andando com a menina pela Avenida Norte e por umas ruas menores que davam acesso ao morro. Naqueles tempos, quase não tinha casa na parte mais alta, só um verde sem fim e uma grande antena de telecomunicação lá no topo. Um relato de uma senhora antiga da região confirmou que o tal homem subiu com a criança no meio do mato, o que deixava todo mundo assustado. Segundo os registros policiais, um grupo de 5 PMs decidiu entrar na mata para procurar a menina, liderados pelo capitão Martins. Lembra que não tinha tecnologia avançada naquela época, né? Era só lanterna e radiocomunicador, nada de GPS ou coisa assim. Já passava das 6 da tarde quando começaram a subir e, pela demora, sabiam que iam enfrentar a noite escura lá em cima. O morro era grande e ingrato de subir, cheio de árvores e caminhos tortuosos. O pessoal então se dividiu. Cada um pegou um trecho para tentar cobrir toda a área. Isso dificultava tudo, mas eles achavam que, se ficassem juntos, não conseguiriam vasculhar o morro inteiro antes de escurecer de vez. Foi aí que, perto das 7 horas, começou a escurecer para valer. O capitão Martins, que estava separado do grupo, ouviu chorinho de criança vindo do meio do mato. Ele parou e chamou pelos colegas, gritou mesmo, mas ninguém respondeu. Aquilo deixou o capitão com um arrepio na nuca, mas ele não podia simplesmente ficar parado. Se tivesse alguma pista da menina, não daria para perder. Ele seguiu a voz gritando o nome Ana, em alto e bom som. Foi quando ouviu uma vozinha gritando: Aqui! Aqui! Era com certeza a criança. O capitão pensou em esperar ajuda, mas o desespero de saber que a garotinha estava lá, chorando e sozinha no mato, fez ele ir adiante. Conforme andava, dava para perceber que a voz de Ana estava fraca, quase sumindo de tanto gritar. Em alguns trechos, o capitão tinha que parar para prestar atenção e decidir a direção certa. Depois de um tempinho e de muita atenção, ele finalmente chegou a uma cena que, segundo ele,
nunca saiu da cabeça dele. A menininha de 3 anos estava sem roupa e amarrada por correntes numa árvore. Na mesma hora, o capitão Martins perdeu a postura, caiu em prantos e abraçou a menina. Mesmo sendo um policial acostumado com situações pesadas, ver aquilo com uma criança tão pequena era demais para qualquer um. Enquanto segurava a pequena, ele pensava em tudo o que ela podia ter sofrido nas últimas horas, sem entender o que estava rolando. Ele tirou a camisa da farda e vestiu a menina, tentando manter ela aquecida e protegida. A corrente era bem frágil, e na raiva que estava, o capitão conseguiu arrebentar com as próprias mãos. Em seguida, pegou a menininha no colo e começou a descer o morro no meio do breu, usando só a lanterna para iluminar o caminho. Para acalmar a criança e também pegar mais informações, o capitão conversava o tempo todo. Dizia que tudo ia ficar bem, que ela ia voltar para a mãe e para a avó. Foi quando surgiu um barulho estranho no meio do mato, que fez o capitão parar na hora. Experiência de policial é um negócio sério. Ele conhecia bem o som de galhos quebrando ou gente tentando andar sem fazer ruído. Ele sacou o revólver calibre 38, se virou e, para surpresa dele, viu de relance um bicho grande e escuro, parado a uns metros de distância. Sem pensar muito, o capitão puxou o gatilho, mas a bala só serviu de aviso e o bicho sumiu atrás de uma árvore. A situação ficou tensa. De um lado, o capitão estava com uma criança exausta no colo, sem poder largá-la e sem ter certeza do que estava encarando. Ele não podia correr, porque a menina estava fraca e precisava de cuidado. E não dava para atirar de qualquer jeito, porque mal enxergava o alvo naquele escuro. Só deu para notar que, pelo tamanho, aquela coisa teria por volta de 1,80 m de altura e uma cabeça parecida com a de um cachorro, com uns olhos esquisitos e um brilho amarelado. As orelhas pontudas davam uma impressão sinistra, como se fossem chifres. O capitão, então, se lembrou de todas as histórias de lobisomem que ouvia quando criança e que nunca tinha acreditado muito. Mas ali, na frente dele, parecia que estava a prova viva do que ele achava ser só lenda. Ele ficou sem chão. A partir desse ponto, a tensão só aumentou. O capitão Martins começou a andar de costas, para não perder de vista aquela árvore onde tinha visto a criatura. Ele segurava a menina com força, e ela chorava baixinho, completamente assustada. Para piorar, o bicho se mexia entre as sombras, ora sumindo, ora aparecendo mais adiante. Foi então que o capitão notou que a criatura não estava mais na mesma árvore de antes. Ele perdeu ela de vista por uns segundos que pareciam uma eternidade. O mato estava escuro, com galhos e folhas que mexiam com o vento. Todo esse cenário ajudava o bicho a se esconder. O cheiro forte de um animal molhado invadiu o ar, mas o capitão não tinha certeza de onde vinha. Ele só sabia que não estava sozinho. Ana continuava choramingando e ele tentava acalmar a pequena. Calma, tô aqui, vai dar tudo certo. Mas por dentro, ele estava lutando para não se desesperar. Em cada passo para trás, ele prestava atenção em qualquer barulho mínimo. Num momento, ele ouviu um galho ser pisado a uns 8 metros, lá do lado esquerdo. Quando olhou rapidamente, viu metade do rosto da criatura espiando por trás de outra árvore. O capitão quase congelou, mas num piscar de olhos, o bicho sumiu de novo na escuridão. O silêncio que veio em seguida foi pior ainda. Nem os grilos se manifestavam direito. O capitão pensava que precisava chegar nos colegas, ou pelo menos